obrigada, boa tarde a todos. Eu acho que eu quero começar a minha fala, mas trazendo um esclarecimento com relação a todo esse processo de acompanhamento dos contratos de concessão, né? Esse, como foi trazido pela Miriam, é um tema que já trouxe muitas polêmicas, a Anatel vinha se debruçando em cima dele já há algum tempo, principalmente nas relações com o próprio Tribunal de Contas, que, né, desde a da assinatura dos contratos de concessão, ela sempre foi questionada sobre a forma como ela faz, né, a Anatel faz o acompanhamento das concessões. E aí a gente sempre defendeu aquilo que está próprio na LGT, na sua exposição de motivos, que apesar da gente ser um setor de infraestrutura regulado, uma concessão pública, nós estamos num setor que um dos pilares, né, inclusive desde lá da reestruturação do setor em 98, um dos pilares era a busca por competição. E aí a própria LGT ela já trazia, por exemplo, uma série de previsões, como o regime de liberdade tarifária, e casos bem específicos associados a essa questão do acompanhamento em si. E aí, depois de muita discussão, muito debate, muitas idas e vindas, o Conselho, em 2015, ele soltou o Acórdão 215, que ele fala o que a Anatel entende, né, como é que a Anatel faz o acompanhamento desses contratos de concessão, e separa em 3 temas que, às vezes, acabam sendo misturados. Então, por isso que eu quero começar minha fala trazendo esses 3 temas. Então, a gente tem o acompanhamento da concessionária, do grupo econômico da concessionária, que é um acompanhamento que a gente faz anualmente, por meio dos relatórios de acompanhamento do setor, para avaliar os indicadores econômico-financeiros das empresas, para saber se aquela empresa, e não o serviço em si, mas se aquela empresa ela tem condições de manter esse serviço, porque o poder público tem um compromisso com a continuidade desse serviço. Uma outra vertente diz respeito ao equilíbrio econômico-financeiro em si. E aí, o que é esse equilíbrio econômico-financeiro? O contrato ele é muito taxativo com relação a quais são as situações que ensejam um reequilíbrio da situação econômico-financeira do contrato. Então, você tem 2 casos específicos. Um que vem com as revisões quinquenais do contrato, que aí naquele momento das revisões quinquenais, a Anatel coloca à disposição, né, de toda a sociedade as minutas desses contratos para que a sociedade contribua e indique aquilo que precisa ser atualizado nesses contratos ou não. E isso faz parte também das próprias concessionárias, participar dessa atuação. Então, a gente teve aí no decorrer de todo, vamos falar, desde 2005, quando teve a reassinatura desses contratos, uma série de regras foram alteradas, áreas locais, a própria obrigação de LTOG, lá das listas telefônicas, né, que na época era super importante. Então, o contrato ele foi evoluindo na medida em que as preferências da sociedade vinham se evoluindo. E junto com isso, a gente teve também uma evolução do Plano Geral de Metas de Universalização. Então, em algum momento discutiu-se, os PSTs não são mais importantes para a gente, agora queremos metas de backhaul. E aí, a cada discussão quinquenal, alguns ônus e bônus foram trocados e reequilibrados, e aí foi se gerando, em decorrência de tudo isso, algum saldo decorrente de PGMU. Além dessas revisões, né, quinquenais periódicas, a gente tem aquelas revisões que a gente chama de extraordinárias, que basicamente, de acordo com o contrato de concessão, são casos excepcionais, assim, casos únicos, que entram muito naquela área extraordinária. Então, um exemplo que a gente sempre faz, por exemplo, em decorrência de alteração tributária. A gente teve a mudança da lei, permitiu aos concessionários prestarem outros serviços. Então, com isso, quando elas conseguem fazer essas consolidações societárias, elas têm algum ganho tributário, e aí, em cima disso, a gente abre um processo de revisão tarifária para compartilhar esses ganhos com a sociedade. Em 2018, o Conselho Diretor, quando estava debatendo o tema do PGMU, que eu acho que é um dos mais polêmicos, né, que é com relação ao saldo do PGMU, o Conselho, então, ele determinou que as áreas técnicas da Anatel, elas abrissem processos de discussão com as concessionárias para que elas apresentassem, caso houvessem outros eventos que elas considerassem desequilibrantes. E aí esses processos foram apreciados, né, elas trouxeram todos os pontos, a gente colocou a leitura da Anatel, né, à luz do que
que temos no contrato, do que temos na LGT, e o Conselho decidiu, então, não dar provimento a esses pedidos das concessionárias, na leitura de que, para que se tenha o restabelecimento do equilíbrio econômico, eu preciso ter algo extraordinário. Então, assim, ineficiência da empresa, inaptidão dela de capturar os ganhos do mercado, de ser concorrente como a outra que está em regime privado, há uma alteração regulamentar que se aplicou para todas. Todos aqueles casos que são gerais, eles, na visão da Anatel, eles são excluídos, porque a leitura da Anatel, o contrato ele é muito taxativo. Então, assim, você não pode fazer revisão nem para mais nem para menos, a não ser que você consiga caracterizar bem e caracterizar que aquele ganho ou aquele prejuízo ele não possa ser absorvido por meio da prestação eficiente do serviço. Então, essa é a discussão de equilíbrio econômico-financeiro. E uma outra vertente diz respeito à sustentabilidade em si, mas aí a sustentabilidade não é da empresa e nem é da concessão específica daquela empresa, mas é a sustentabilidade do serviço concedido. Então, esse conceito de sustentabilidade foi um conceito que foi trazido nesse acórdão de 2015 com o objetivo de tomar ações por parte do poder público para avaliar o seguinte: a concessão na área, por exemplo, do Grupo Oi, ela parece sustentável, sabendo que faltam 10 anos, na época foi 2015, faltam 10 anos para o serviço se encerrar. E aí, no primeiro relatório de sustentabilidade, a gente já apontava para o fato do serviço não parecer sustentável. Né? E aí, quais foram as medidas que foram tomadas com relação a isso? E aí, em cima disso, em paralelo, abriu-se aquele projeto de regime escopo e toda a discussão da lei para oportunizar as empresas que, caso queiram, possam fazer opção pela adaptação do regime de concessão para o regime de autorização. Então, a discussão da sustentabilidade, ela é mais para avaliar o serviço em si. Como a gente olha de forma genérica, de forma geral, é claro que vai ter empresa que pode estar muito bem. Assim, em geral, na média, o serviço não parece ser sustentável. Mas para o caso concreto de cada empresa, a concessão para ela pode ser boa, pode ser ruim. Cabe à empresa avaliar se essa concessão para ela é sustentável ou não. E se ela achar que não é sustentável, ou ela faz adaptação, ou ela encerra os contratos antes do tempo, enfim. Mas essa é a ideia do conceito dos estudos de sustentabilidade. Então, ele é bem diferente do que é o conceito do equilíbrio em si. É mais ou menos isso assim, que eu queria trazer já para iniciar a nossa discussão.